Colega advogado, você está preparado para as mudanças nas regras de transição da aposentadoria em 2025? Eu vou abordar tudo o que você precisa saber para orientar os seus clientes. Sou Jane Berwanger, especialista em direito previdenciário, doutora nessa área e atuante principalmente em previdência rural. No vídeo de hoje eu vou detalhar as mudanças nas regras de transição para este ano de 2025, trazendo alguns insights práticos para você aplicar no seu escritório. Se você já atua com previdência, eu te peço aquela ajudinha. Inscreva-se no canal para acompanhar conteúdos exclusivos que vão te ajudar no teu trabalho como advogado e assim também já ajuda no crescimento aqui do nosso canal. Bom, a cada ano, as regras de transição da Previdência exigem ajustes no planejamento dos segurados. É o resultado da reforma da Previdência nas regras de transição. E em 2025 não é diferente. Então, essa evolução das regras de transição, ela vai trazer alterações que podem impactar na concessão de benefícios, nos pedidos de aposentadoria. Nós vamos analisar, então, aqui as implicações práticas para o seu trabalho. Bom, que regras de transição nós temos? A reforma da Previdência trouxe uma novidade. Se falava na época ali da novidade da aposentadoria com idade, porque se dizia que antes não tinha idade para aposentadoria por tempo de contribuição. O que nós tínhamos antes era uma aposentadoria por idade e outra aposentadoria por tempo de contribuição que não exigia a idade mínima, embora tivesse o fator previdenciário que acabava estimulando as pessoas a permanecerem mais tempo no mercado de trabalho, em função justamente do valor que elas receberiam caso se aposentassem mais cedo, ou passariam a receber um valor menor do que a sua média de contribuição por se aposentar mais cedo e com menos tempo de contribuição. Vem a emenda constitucional 103 e traz, então, como regra definitiva, aposentadoria apenas por idade, 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. Em ambos os casos, tanto homens quanto mulheres se aposentam com 15 anos de contribuição. Mas, para os homens que ingressaram após a reforma da Previdência, o tempo mínimo de contribuição será de 20 anos. Estas são as regras permanentes. Em todas as reformas da Previdência, e não poderia ser diferente, vem sempre um conjunto de regras de transição para as pessoas que já estavam em idade ou tempo de contribuição próximos à aposentadoria, para as pessoas que tinham uma expectativa de se aposentar logo ali. Não se fala, nesse caso, em direito adquirido. Direito adquirido é quando a pessoa preencheu todos os requisitos. Aqui nós estamos falando em expectativa de direito, mas era uma expectativa de um direito muito próximo, por isso as regras de transição. E aí nós temos, desde o início lá, 5 regras de transição. A primeira delas era na aposentadoria por idade, porque a idade das mulheres, antes da reforma, era 60 anos na aposentadoria por idade. Depois eu vou falar das regras da aposentadoria por tempo. Então, na aposentadoria por idade, a idade exigida das mulheres era 60 e passou para 62. Dos 60 para 62 foi uma fase, um período de transição. Mas esse período de transição foi muito curto. Em 2019, continuou 60 anos, 2020, 60 anos e meio, 2021, 61 anos, 2022, 61 anos e meio, 2023, 62 anos, e aí é a mesma regra, é a mesma idade da regra permanente. E aí nós temos 4 regras de transição na aposentadoria por tempo de contribuição. A primeira regra
é a que teve uma alteração, um aumento em 2025, que é a regra da soma de pontos, em que soma-se a idade com o tempo de contribuição para totalizar os pontos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela em que fica mais fácil entender essa evolução da regra de transição. Nessa tabela aqui, é fácil verificar aqui como funciona essa regra. Então, lá em 2019, era 86 pontos para as mulheres, 96 pontos para os homens. E aí, em 2020, sempre foi aumentando um ponto, 2021 mais um ponto, até que chegamos em 2025. A soma de pontos é 92 pontos para as mulheres e 102 pontos para os homens. Mas atenção, aqui continua se exigindo, estamos falando em aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 para os homens. Isso quer dizer que eu posso ter mais tempo de contribuição e mais do que 30 e menos idade, mas eu não posso ter menos tempo de contribuição do que os 30 anos para a mulher e os 35 anos para os homens. Eu agora vou trazer alguns exemplos para vocês, algumas possibilidades de soma, para vocês poderem fixar bem essa parte da soma de pontos, para depois podermos falar das demais regras. Então, aqui eu vou compartilhar como se fosse um quadro em branco, tá? E eu vou colocar aqui, então, exemplos. Uma mulher que tenha 58 anos de idade, mais 34 de contribuição, 34 de contribuição, aqui nós temos, então, 92 pontos. Ela pode ter 59 anos de contribuição, mais de idade, 59 anos de idade, mais 33 de contribuição, ela também vai estar nos 92 pontos. Então, vejam que o tempo de contribuição aqui pode ser maior e a idade menor, mas eu não poderia ter aqui, por exemplo, 29 anos, 60, é que aí a gente já entraria na regra permanente, né? Mas eu não posso ter menos que 30 anos de contribuição. Aqui ainda, antes de passar adiante, eu quero mostrar para vocês que esta regra de transição, ela vai acabar para as mulheres em 2033, porque as mulheres vão chegar à soma de 100, e para os homens em 2028, que aí eles já estarão nos 105 pontos. Para os professores, sempre que se fala nessa regra de pontos, ou em qualquer regra, nós temos 5 anos a menos. Então, aqui também nós temos essa diferenciação. Bom, aí nós vamos para a segunda regra, que é a regra da idade progressiva. Já vou explicar como funciona essa regra, também mostrando para vocês na tabela, que fica mais fácil de entender como que funciona essa regra. Aqui, então, o tempo de contribuição é de 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens. Mas aqui não importa mais tempo de contribuição. Aqui, o que vai aumentando é a idade. Então, por exemplo, a mulher começou lá com 56 anos e o homem com 61. E aí, em vez de aumentar um a cada ano, aumenta meio, senão a pessoa sempre estaria correndo atrás. É que, como essa regra aqui, ela aumenta um ponto, mas a regra dos pontos aumenta um ponto a cada ano, mas para chegar a mais um ponto, ela precisa 6 meses de idade e 6 de contribuição. Então, a cada ano ela aumenta 2. A pessoa aumenta 2, mas a tabela aumenta 1, então é mais fácil alcançar. E nessa regra aqui, congela o tempo de contribuição e aumenta a idade. E em 2025, a idade exigida para as mulheres é 59, para os homens, 64. Para
Para os homens, essa regra já se encerra em 2027. Para as mulheres, ela vai se encerrar em 2031, porque aí nós vamos chegar aos 62 anos de idade, que é a regra permanente. Vejam que aqui, a depender do caso, se a mulher tem 30 anos de contribuição, que é o mínimo, e 59 anos de idade, em comparação com a regra anterior, seria muito mais vantajoso. Então, por exemplo, se ela tem 59 anos de idade mais 30 de contribuição, ela teria 89 pontos. Então, nessa regra aqui, seria muito mais vantajoso ela usar, nessa hipótese, com 59 anos de idade e 30 de contribuição, seria muito mais vantajoso ela usar essa regra do que esperar a soma de pontos, correr atrás da soma de pontos. Agora, se ela tem 58 anos de idade e 34 de contribuição, por isso que eu dava mais tempo de contribuição e menos idade, aí sim, essa regra acaba sendo mais vantajosa. Bom, nós ainda temos, então vimos duas regras, a soma de pontos e a idade progressiva, falando da aposentadoria por tempo de contribuição. Aí nós ainda temos mais duas regras de transição. Uma delas é o pedágio de 50%. Nessa regra do pedágio de 50%, a pessoa tinha que ter, lá na data da emenda constitucional número 103, a mulher 28 anos de idade e o homem de contribuição, 28 anos de contribuição, e o homem 33 anos de contribuição. Aqui também, 33 anos de contribuição, no mínimo, no mínimo. E aí, o pedágio de 50% do tempo que faltava, o pedágio de 50%. Se ela tinha 28 anos de contribuição, mais 2 anos, 50% desses 2 anos, mais 1 ano, então ela teria que cumprir 31 anos de contribuição. Nesta regra, ainda tem o fator previdenciário. A regra do pedágio de 50% é a única que tem fator previdenciário. Aí aqui, vamos imaginar uma situação, a mulher tinha 29 anos e 11 meses de contribuição, então faltava um mês, 50% de um mês, 15 dias. Então ela tinha que cumprir 30 anos e 15 dias de contribuição para alcançar a regra do pedágio de 50%. Já a regra do pedágio de 100%, ela tem idade mínima, 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Idade mínima. E o pedágio de 100% do tempo que faltava. Então, por exemplo, se uma mulher tinha 27 anos de contribuição, faltava 3 anos e mais o pedágio de 3 anos. Vejam que aqui em cima é metade, aqui é, então, 100% do tempo que faltava. Logo, nesse caso, ela teria que cumprir 33 anos de contribuição. Então, esta é a quarta regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, lembrando sempre que na aposentadoria por idade, nós já passamos a regra de transição e a regra permanente é 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E você, como está lidando com os pedidos de aposentadoria de 2025? Alguma estratégia específica? Comenta aí com a gente, compartilha suas experiências nos casos de aposentadoria de 2025. Então, as principais mudanças, revisando aqui para vocês entenderem. O que muda em 2025 é a soma de pontos, que se em 2024 era 91 pontos para a mulher, 101 pontos para o homem, em 2025, 92 pontos para a mulher e 102 pontos para o homem. Sempre lembrando que para os professores tem tempo de contribuição e idade reduzida. E em 2025, também, na regra da idade progressiva, nós temos um aumento, é 59 anos a idade para as mulheres e 64 anos para os homens. Quero lembrar aqui, gente, que se vocês estiverem sempre bem
informados, atualizados, vocês vão ter sempre mais chance de conseguir o melhor direito para o cliente. Quero também perguntar se você gostou do conteúdo. Se você gostou, curte o vídeo aqui para mim e compartilha com seus colegas de profissão. Inscreva-se aqui no canal para mais dicas práticas e atualizações sobre o direito previdenciário. Se você quer essa tabela, essas duas tabelas que eu mostrei ali, eu vou te dar um link aqui para você ter acesso a essas tabelas, porque visualmente fica tão mais fácil a gente olhar ali e entender como é que são essas duas regras de transição. Quero aqui finalizar agradecendo por você ter ficado comigo até aqui, dizer que semanalmente eu disponibilizo conteúdos relacionados à Previdência, principalmente a Previdência Rural, aqui no canal do YouTube. E se você ainda não está inscrito, já sabe o que fazer. Então, aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.